Pronto, vai começar a aula, certo? E começar a nossa revisão. Quem tiver o livro, quem tiver o livro aí, quem tiver com o livro, vamos começar, né, pessoal, a nossa revisão a partir da página 45 do livro de vocês. Vocês estão vendo a página 45? Na página 45 aí apareceu para vocês aí, né? Só para a gente ir se ligando, né, pessoal? Para a gente ir aprendendo as coisas, né? Ó, essa pequena coisinha que a gente viu aí, né? Múltiplos e divisores, né? Todo mundo se lembra o que são múltiplos e o que são divisores. A partir daí é o assunto que nós vamos estudar para a nossa prova. Então, espero que vocês se liguem, prestem atenção, né, no que a gente está falando. Porque essa é a nossa aula hoje, é revisão. Não vai ter nada essa semana para vocês fazerem, para vocês ficarem bem afiadinhos para a prova, revisando para a prova, né? Então, tá aqui. Múltiplos e divisores, né, pessoal? A gente já sabe o que são múltiplos e o que são divisores de um número. Isso a gente já fez, já trabalhou, né? Então, só lembrando aqui, para a gente lembrar aqui, os Lázaro, não é página 48, não? É, 48. Você disse 45? 48, não é 45. Cadê, menino? É 48, menino. É 45, eu disse 45 o quê? 48. Você tinha dito 45. Eu estava com a cabeça ruim. Eu estou meio... Olha, a aula está sendo gravada lá. Não, tá certo. Pois vamos prestar atenção. Que bom. Olha, os múltiplos, né, pessoal? A gente se lembra que os múltiplos de um número, por exemplo, os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6 se representam assim, né? E sempre começa com o 0, depois o próprio número, né, assim, e daí para frente ele cresce de acordo com o número, né, assim, ó. Aí são 0, aí 6, aí 12, aí 18, né, aí 24 e reticência. O que a gente lembra é que múltiplos são infinitos. O primeiro múltiplo é 0 e o segundo múltiplo é o próprio número. E a partir daí, esse número, esses múltiplos crescem de acordo com o número. Não é assim? Vimos também, né, pessoal, os divisores, né? Assim, ó, divisores. Divisores representam assim pela letra D, né? Divisores, por exemplo. Quem são os divisores de 6? São 1, dá por 2, dá por 3 e dá pelo próprio 6. Ou seja, os divisores de um número começam assim. O primeiro divisor sempre é 1 e o último é o próprio número. Vocês lembram disso, não lembram? Lembram que nós aprendemos a determinar os divisores. Você lembra como é que determina os divisores? Como é que eu determino todos os divisores? Os múltiplos não tem como determinar todos, porque eles são infinitos, né? Os múltiplos são infinitos. Os divisores, não. Os divisores são finitos. Então, eu posso determinar todos. Claro que eu não posso determinar quais são os múltiplos de 5. Não existe. Todos. Existem infinitos múltiplos de 5. Não é assim? Divisores, não. Divisores. Se eu quiser saber, por exemplo, quem são os divisores, eu boto para vocês lá uma pergunta. Quem são os divisores? Vou botar aqui. A pergunta é essa. Quem são os divisores de 60, por exemplo? Quem são os divisores de 60? Quem são eles? Aí vocês, 1, 2. Aí eu ensinei a vocês como vocês fazerem. Não foi para aprender, para encontrar eles? Como é que eu faço para encontrar os divisores de 60? Eu faço o seguinte, ó. Eu pego 60, né, assim, ó, e vou fatorar 60 aqui, ó. Presta atenção. Vamos lembrar como foi que eu fiz. Fatorando 60. Vamos fatorar, olha. 60 dá por 2, que dá quanto? Dá 30. Dá por 2, que dá quanto? Dá 15. E dá por 3, que dá 5. E dá por 5, que dá 1. Pronto. Fatorei 60. Agora faço o seguinte. Passo outra linha aqui de lado. Coloco 1 lá em cima. É o primeiro múltiplo. Que múltiplo? Primeiro divisor. Quem é o primeiro divisor de 60? É 1. Aí eu vou começar a multiplicar esses números aqui. Vamos multiplicar? 2 vezes 1, 2. Agora, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Agora, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Olha, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Agora vamos por 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Aí, 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6,
30 e 5 vezes 12, 60. Pronto, está aqui os múltiplos. Quem são os múltiplos? São esses que estão aqui, ó. Esses rapazes. Que múltiplos? Os divisores. Quem são os divisores? São esses rapazes aqui, né? Não é assim, vocês não lembram que eu ensinei vocês fazerem assim? Se eu quiser determinar todos os divisores de um número, é dessa maneira. Está aqui os divisores de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Não é isso? Lembram disso, não lembram? Toda vida que você for encontrar os divisores de um número, faz dessa maneira. Fatora o número, aí coloca um lá em cima e começa a multiplicar esses rapazes aqui, primeiro por um, aí o outro é por um e pelo outro, aí e vai descendo, né? Vocês viram, né? 2 vezes 1, 2, aí 2 vezes 1, 2, aí 2 vezes 2, 4. Aí 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. Aí 5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 12, 60. Não é isso? Assim que a gente faz. Para saber se um número é múltiplo de outro, por exemplo, se eu quiser saber, por exemplo, 148 é múltiplo, por exemplo, se eu quiser saber se é múltiplo de, por exemplo, de 6, por exemplo, de 6. Como é que eu faço? Não tem outra maneira, tem que dividir. 148 dividido por 6. Não tem outra maneira, não. Eu tenho que dividir. Se dividir der exato, é porque é. Se dividir não der exato, é porque não é. Né? Aqui, claro que dá o quê? Dá um 2, 2 vezes 6, 12, para 14, 2, baixo 8, fica 28, que dá um 6, 4 vezes 6, 24, para 28 faltam 4. Então, não é, né? Por que não é? Porque o resto que sobrou foi 4. Para ser múltiplo, tinha que sobrar quanto? 0. Do mesmo jeito, para saber se um número é divisor de outro. Eu pergunto assim, por exemplo, será que 8 é divisor, ora, divisor de 648? Será que 8 é divisor de 648? Vamos de fazer? Eu vou pegar 648 e vou dividir por 8. Então, dá o quê? 6 não dá 64, que dá um 8. 8 vezes 8, 64. Para 64, 0. Baixa o 8, que dá 1. 1 vezes 8 é 8, para 8, 0. Então, 8 é divisor de 641. Né? A pergunta era essa, então posso dizer que sim. Essa é a maneira de encontrar, né? de saber se o número é ou não múltiplo ou divisor. Vimos aqui embaixo, né, na continuação, né, pessoal? Depois que vimos múltiplos e divisores, nós vimos o seguinte, aqui, na próxima página, que é a página 51. Uma boa ideia, 51. Na página 51, a gente fala de número primo e número composto, né? A gente sabe disso, né? Que é um número primo e número composto. Quando é que o número é primo? O número é primo quando ele tem apenas 2 divisores, né? O 1 e ele mesmo. Então, todo número primo, ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Só tem 2 divisores. Lembrando que só existe um número par que é primo, que é o 2. Qualquer outro número que não seja par, que seja par e não seja o 2, não é primo. Então, a sequência de número primo é esse aqui, né? Olha, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e por aí vai, né? 29, 31, 37 e por aí vai, né? Essa sequência de número é uma sequência de números primos. São números que têm apenas 2 divisores. Não é isso? E os outros números que têm mais de 2 divisores são números compostos. Que a gente já sabe, né? Um número que tem 2 divisores é um número primo. Um número que tem mais do que 2, 3, 4, 5, 6, é um número composto. Não é assim? Lembre-se, os divisores são finitos e os múltiplos são infinitos. Depois que a gente vê número primo e número composto, a gente vê que todo número composto pode ser decomposto em fatores primos, né? Olha, como assim, Lázaro? Eu posso pegar um número qualquer, não importa o número, né? Qualquer número. Por exemplo, vamos supor que eu dissesse a vocês, decomponha o número, por exemplo, vou botar aqui o número, decomponha o número
420 em fatores primos. Aí o que você vai fazer para decompor ele? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar ele e vai fazer isso aqui, né? Olha, dividir pela sequência de números primos, né? Assim, aí, dá por 2, que dá 210, dá por 2, que dá 105, né? Assim, aí 105 dá por 3, né? Não dá por 2 mais, né? Dá por 3, que dá o quê? 35, né? 35. Aí 35 dá por 5, que dá 7. E 7 dá por 7, que dá 1. Então, esse número vai ficar assim, né? Olha, 2, como eu tenho 2, fica 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Ou seja, esse número aqui, ele fatorado ou decomposto em fatores primos está aqui. Ou seja, os números que aparecem aqui são todos primos, né? Olha, 2, 3, 5 e 7 são todos números primos. Decompor o número em fatores primos. Todo número composto pode ser escrito como um produto de números primos. Está aqui, ó. Que é decompor o número em fatores primos ou simplesmente fatorar o número, né? Isso a gente já aprendeu. Às vezes eu posso trazer um número aqui, por exemplo. Eu trouxesse aqui um número aqui. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5, por exemplo. Vai dizer, que número é esse? Essa é a fatoração de qual número? É a fatoração de qual número? Como é que você vai fazer aqui? Aqui o número estava assim, eu fatorei. Aqui o número está fatorado e eu quero voltar a que ele seja um número para saber que número é. Como é que eu faço? Ora, muito simples. Vou aplicar, vou resolver isso aqui. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Não é assim, ó. Porque eu tenho 2 ao cubo, eu tenho 3, 2. Tenho 3 ao quadrado, eu tenho 2, 3. Então, multiplicando, eu tenho 5 vezes 3, 15. Olha, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 2 dá 90. 90 vezes 2 dá 180. 180 vezes 2 dá 360. Pronto. Resolvi o problema. Que número é esse? Eu posso botar o número e pedir para vocês fatorarem, ou colocar o número, a fatoração, e dizer assim, essa é a fatoração de qual número? É assim? Quando a gente estuda fatoração, né, decompõe fatores primos e os múltiplos, a gente estuda o MDC e MMC, né, pessoal? MDC e MMC entre 2 ou mais números. Para encontrar o MDC entre 2 ou mais números, MDC, certo, pessoal? O que é o MDC? É o maior divisor comum. O maior divisor comum. Como é que eu faço para encontrar o maior divisor comum entre 2 ou mais números? Por exemplo, vamos supor que eu diga assim, ei, menino, encontra aí, por exemplo, o MDC. Vocês encontram aí o MDC entre 24 e, vamos botar aqui outro número aqui, e 62. Qual é o maior número? Vamos botar outro número aqui. Vou botar 24 então, 24 e... Então, deixa eu ver, 62. Então, como é que 35. Pronto, não, 35 fica muito pequeno. Eu quero o maior divisor comum entre esses dois rapazes. 24 e outro número aqui que eu vou botar aqui, por exemplo, vou botar aqui 68. Então, quem é o maior divisor comum desses dois números? Como é que eu encontro o maior divisor comum desses dois números? Eu faço o seguinte, ó. Eu pego 24 e fatoro. Vamos fatorar 24. Dá por 2, que dá 12. Dá por 2, que dá 6. Dá por 2, que dá 3. E dá por 3, que dá 1. Ele fatorado é 2 ao cubo, né? Olha, presta atenção. 2 ao cubo vezes 3. Vou fatorar agora 68. Vamos olhar. 68 dá por 2, que dá 34. Dá por 2, que dá 17. Aí 17 é primo, só dá por 17, que dá 1. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 17. Aí eu vou olhar agora aqui o seguinte. Quem foi que apareceu aqui que é comum, que tem nos dois ao mesmo tempo? Por exemplo, está aqui o 2, tem aqui e tem aqui.
O 3 tem aqui, mas não tem aqui. O 17 tem aqui, mas não tem aqui. Aí eu vou pegar os fatores comuns que apareceram. Apareceu 2 e apareceu 2. Vou pegar os fatores comuns com os menores expoentes. Os menores expoentes. Quem é? Ó, eu tenho 2 ao cubo e 2 à quarta. Qual é menor? Esse aqui. E 2 ao quadrado. Né? Qual é o menor? Esse aqui. Então, 2 ao quadrado. Quem é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. Quem é 2 vezes 2? É 4. Então, está aqui. Qual é o maior divisor comum de 24 e 68? É quem? É 4. Para encontrar o MDC, é sempre dessa maneira. Fatora os números. Vamos fazer aqui, ó. Preste atenção. De 18, vamos para MDC de 18 e 42, por exemplo. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou pegar 18 e vou fatorar. Dá por 2 que dá 9, dá por 3 que dá 3, dá por 3 que dá 1. É 2 vezes 3 ao quadrado. 42 dá por 2 que dá 21, dá por 3 que dá 7, né? E dá por 7 que dá 1. Pronto. Eu tenho 2 vezes 3 vezes 7. É assim? Ora, fator comum. Aí. Tenho 2 e tenho 2. Tenho 3 e tenho 3. Só que eu vou pegar o que tiver o menor expoente. Está aqui. Esse 2 e esse 2 tem mesmo expoente, então pode pegar qualquer um. Peguei o 2. Vezes o 3. Ó, tem 3 ao quadrado e tem só 3. Vou pegar só o 3. Pronto. 2 vezes 3 é 6. Está aqui o maior divisor comum de 18 e 42. Certo? Depois que a gente vê o MDC, né, o maior divisor comum, né, sempre dessa maneira, calculando o maior divisor comum, a gente também vê mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum entre 2 ou mais números. Eu tenho alguns números e digo assim, encontre o menor múltiplo comum entre eles. Por exemplo, pode ser 2 números, pode ser mais que 2. Por exemplo, eu chego para vocês e digo assim, encontrem o MMC entre, vamos supor aqui, entre 40 e 50. Qual é o menor múltiplo comum entre 40 e 50? Eu não sei. O MMC é o menor múltiplo. MDC é o maior divisor, ou seja, o maior número que divide os dois. O MMC é o menor múltiplo, o menor número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Como é que eu faço? Aqui eu faço ao contrário, eu fatoro os dois juntos. Olha, pego 40 e 50 e vou fatorar juntos. Fatorar juntos. Então, vamos lá. Dá por 2, se vai por aquela sequência, né? Olha, essa sequência aqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. É por essa sequência aqui. Você vai sempre tentar por 2, enquanto der por 2. Quando não der mais por 2, aí você passa para o próximo número, que é 3. Quando não der mais por 3, passa para o próximo número, que é 5. Quando não der mais por 5, e aí vai, né? Vamos lá. Tem algum que dá por 2? Tem, né? 40 dá por 2, que dá 20. E 50 dá por 2, que dá 25. Ainda tem alguém que dá por 2? Tem. Continua. 20 dá por 2, que dá 10. 25 não dá. Ainda tem alguém que dá por 2? Tem. O 10 dá. 10 dá por 2, que dá 5. E 25 não dá por 2. Tem alguém que dê por 2? Não. Por 3? Não. Por 5? Ah, tem. Por 5 tem. 5 dá por 5, que dá 1. E 25 dá por 5, que dá 5. Aí agora, 5, aqui já é 1. E 5 dá por 5, que é 1. Aqui, quando todo mundo lá embaixo for 1, eu multiplico esses rapazes aqui que eu tenho o MDC. O MMC. Então, vamos multiplicar. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. Vezes 2, 50. Vezes 2, 100. Vezes 2, 200. Bom, quem é o MMC aqui? É 200. Não é isso? Isso a gente já sabe, a gente já aprendeu. Sabemos como calcular. Não é isso? O MMC se calcula desta maneira. Sempre juntos, o MMC. O MDC, cada um separado, pega os fatores comuns e os fatores
com menores expoentes, não é assim? Depois que a gente vê isso, né? A gente vê o MMC, aí a gente passa para falar de frações. Vocês lembram que a gente falou de frações? A gente começa a falar de frações. Vemos o que é uma fração, aprendemos, isso a gente já sabia, que a gente estudou no ano passado, mas lembrando que uma fração é uma coisa lá qualquer, que foi dividida em partes iguais, né, assim, onde o numerador, por exemplo, o numerador aqui de uma fração, vamos supor que eu tenho a fração 2/5. Eu tenho o numerador, que é a parte de cima, o denominador, que é a parte de baixo, e eu tenho umas informações. Está me dizendo aqui que eu tinha alguma coisa que foi dividida em 5 partes, e eu peguei 2 partes. Né? Isso aqui, ó. O denominador significa em quantas partes a coisa foi dividida. Lembre-se que fração é partes iguais, partes do mesmo tamanho, e o numerador me diz quantas partes eu peguei. Não é assim? Isso a gente já sabe, se lembra, continua se lembrando aqui. Voltando aqui para baixo, né? A gente vê, por exemplo, a fração, ela pode ser escrita também, olha, a fração. Essa fração aqui, por exemplo, 2/5, ela poderia ser escrita da seguinte maneira, olha, 2 dividido por 5, ela pode ser escrita 2/5, e ela pode ser escrita também assim, olha, 2/5. Tudo é fração. Certo? Então, a fração ela pode ser escrita também como uma divisãozinha assim, ó. Certo? Uma divisão. Isso aqui é a mesma coisa que uma fração. Beleza? Isso a gente já sabe, já aprendemos, né? Já sabemos disso, como diria o cara lá, né? Outra coisa é que a fração, né, pessoal, é como operador, ou seja, fração de uma quantidade. Como assim, Lázaro? Vamos supor aqui, vamos fazer aqui uma pergunta aqui. Vou fazer aqui uma pergunta. Vamos supor que você está lendo um livro. Vamos supor. Você está lendo um livro. Um livro. Esse livro tem 600 páginas, por exemplo. 600 páginas. O livro tem 600 páginas. O livro tem 600 páginas. Aí eu digo assim, ei, quantas páginas você já leu do livro? Eu disse, eu não sei, não. Eu sei que eu já li 1/4 das páginas. 1/4. 1/4. Eu li 1/4 das páginas. Quanto é 1/4 de 600? Aí eu vou fazer 1/4 de 600. Quanto é 1/4? Fração de um número. Quanto é 1/4 de 600? Quanto é? Para fazer isso, eu faço o seguinte, olha. Eu vou pegar a fração e multiplicar pelo número, por exemplo, por 600. Que vai dar o quê? Olha aqui embaixo, sempre tem 1, né? Assim, ó. Aí eu vou fazer, ó. 1 vezes 600 dá 600. 4 vezes 1 dá 4. Agora eu vou fazer 600 dividido por 4. Dá 1 vezes 4 é 4. Para 6 faltam 2. Baixa o 0, fica 20. E dá 5. Vezes 4, 20. Para 20, 0. Esse 0 que sobrou vem para cá. Pronto. Aí eu já sei. Quantas páginas você já leu do livro? Leu 150 páginas. É assim? Ou seja, lembre-se, para calcular a fração de um número é só fazer isso. Aqui nós temos alguns exemplos, né? No livro aqui, ó. No livro aqui nós temos alguns exemplos. Alguns exemplos aqui. Por exemplo, ó, tá ali, ó. 2/3 de 90. 2/3 de 90. É só pegar. É só pegar 2 vezes 90, dá 180, dividir por 3, que dá 60. Tá vendo aí, ó? 2/3. É assim que a gente faz, né? Isso eu já ensinei, já falei, não tem mais graça. Depois que a gente viu fração, a gente viu que as frações podem ser simplificadas, né, pessoal? Isso foi só revisão que a gente já sabia, né? Olha, a gente já sabia que a fração pode ser simplificada. O que é simplificar uma fração, né, pessoal? Simplificar uma fração é escrever ela de maneira mais simples, não é assim? Ou seja, você vai pegar a fração que você tem, por exemplo, a fração 10/15, né? 10/15, ela pode ser simplificada por 5, né? Não esqueçam, pessoal. Sempre que for possível simplificar uma fração, vocês têm que simplificar. Tem, não é. É para simplificar, não precisa perguntar. Simplificar, vocês já sabem simplificar. Às vezes, a gente pode simplificar várias vezes. Por exemplo,
Se eu tiver essa fração aqui, por exemplo, 12/30, aí eu digo, simplifica a fração. Aí vocês olham, dá para dividir por 2. Pronto, vamos dividir. Dá 12 por 2 dá 6, 30 por 2 dá 15. Lázaro, mas ainda dá para simplificar. Por quem? Por 3. Vamos lá. Dá por 3, que vai dar 6 por 3 dá 2 e 15 por 3 dá 5. Agora não dá mais para simplificar, não. Você tem que simplificar até... Lembre-se, eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Não vão, pelo amor de Deus, dividir o numerador por um número e o denominador por outro, não. E não pode, não. Certo? Não pode, né? Isso você já sabe. Tem que ser os dois pelo mesmo número. Outra coisa que vocês se ligaram lá na frente é que a gente começa as operações com frações, né? Olha, as operações com frações nós temos adição, subtração, multiplicação, divisão. É assim? Vamos relembrar aqui, ó. Na adição de frações, né? Adição de frações, né? Lá na frente, as operações com frações. Adição de frações. Está aqui, operações, lá na página 65. Adição e subtração de frações. A adição e subtração de frações tem, tanto faz adição como subtração, por isso que elas são juntas. Elas têm duas possibilidades. Eu posso somar ou subtrair frações com denominadores iguais. Por exemplo, eu tenho aqui 2/7 mais 3/7. Ora, frações com denominadores iguais, sendo somadas. Conserva o denominador e soma os numeradores. Tem assim, ó. 2 mais 3, 5, 7. Bom, é assim, ó. Beleza. Tem gente que ainda vai da seguinte maneira. 2 mais 3, 5, 7 mais 7, 14. Vocês acreditam que tem gente que faz assim? Se os denominadores são iguais, conserva o denominador e soma os numeradores. Se for uma subtração, por exemplo, 5/8 menos 3/8. Pronto. Aí eu vou ter. Não me esqueça. Pessoal, eu vou mandar o link de novo, porque eu quero terminar essa revisão, viu? Daqui a pouco. Vai terminar, quando terminar, eu vou mandar o link de novo, porque vocês entrem no mesmo link, que a gente reinicia a aula, porque eu preciso dar a revisão completa, certo? Então, ó, conserva o denominador, né, o 8, aí subtrai os numeradores, 5 menos 3, que vai dar 5 menos 3 dá 2, oitavo. O 2/8, Lázaro, dá para simplificar por 2, que dá 1/4. Não é assim? Primeiro caso, né? Denominadores iguais. Se os denominadores iguais, faz isso. Lázaro, se os denominadores forem diferentes, Lázaro. Denominador diferente. Por exemplo, some 2/3 mais 1/4. Quanto é que vai dar? 2/3 somado com 1/4. Denominadores diferentes, Lázaro. E agora, Lázaro? Lembre-se do que Lázaro disse. Denominadores diferentes, tira o MMC dos denominadores. Por isso que nós estudamos MMC. Né? Dá por 2, que dá 3 e dá 2. Dá por 2, que dá 3 e dá 1. Aí dá por 3, que dá 1 e dá 1. Faz a multiplicação. Já passou só a revisão mesmo? Ainda vai passar cuidado. Não, só a revisão. Agora, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Aí, esse novo rapaz será o denominador. Aí, faço como? Olha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Olha, divide pelo de baixo, multiplica. Então, vamos lá. Ó. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Mais, né? 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1, 3. Agora eu tenho 8 mais 3, 11, 12 avos. Bom, se desse para simplificar, simplificava. Não esqueçam, com denominadores diferentes, tem que tirar o MMC. Tanto faz na soma como na subtração. Não é assim? Se eu tivesse assim, por exemplo, 1/4 menos 1/6, por exemplo. 1/4 menos 1/6. Tirar o MMC de 4 e 6, e vai dar por 2, que dá 2, e dá 3. Dá por 2, que dá 1, que dá 3. E dá por 3, que dá 1, que dá 1.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O MMC será 12. Aí eu vou. 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 1, 3. Menos. 12 dividido por 6 dá 2. Vezes 1, 2. Ora, 3 menos 1 dá 1. 12. Não é isso? Então, lembre-se disso. Também temos a multiplicação, né, pessoal? Multiplicação. Na multiplicação de frações, né? Lá na frente, né? Lembrando, quando o tempo terminar, eu vou mandar entrar de novo, para a gente ver o que a gente pode fazer aqui. Na multiplicação, né, pessoal? Multiplicação de frações, que é o próximo aqui, ó. A multiplicação aqui, ó. Multiplicação aqui. Multiplicação de frações. Lá na frente. Não termina, multiplicação. A multiplicação, 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 multiplicação de frações. Na multiplicação é mais simples, né, pessoal? Se eu tenho frações para multiplicar, por exemplo, vamos, menina, apareça aí. Multiplicação fração para multiplicar, por exemplo, 2/3 vezes 1/4. Aí eu faço 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 2. Se der para simplificar, eu simplifico, né? Por 2, que dá 1, 6. Não é assim? Ah, Lázaro, se for uma fração e um número, por exemplo, 2 vezes 1/5. Aí vocês se lembram que embaixo do número tem 1. Aí 2 vezes 1, 2. 1 vezes 5, 5. É assim? Lembre-se, quando o número está sozinho, é porque ele tem 1 embaixo dele. Isso a gente já sabe, já aprendeu, já viu. Continuando, divisão. Aí se eu tenho divisão, se eu tenho assim, por exemplo, 2/3 dividido por 1/4. Aí eu digo a você, na divisão de fração não se divide, né? Na divisão não se divide. Não faz isso. Divisão é o contrário, né? Faz o quê? Ó, você multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda, né? Você pega a segunda e inverte, ó. 4 sobre 1 e multiplica. Vai ficar 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 1, 3. Se desse para simplificar, simplificar. Se eu tivesse assim, 2 dividido por 3/5. Aí eu teria, aqui tem 1, né? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. 2 vezes 5, 10. E 1 vezes 3, 3. Não é assim? Se fosse ao contrário, fosse assim, por exemplo, vamos lá. Vamos supor, se eu tivesse assim, 2/3 dividido por 2. Aí aqui embaixo tem 1, né? Aí eu vou fazer. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Simplifica por 2 e vai dar 1/3. Lembra, né, disso aqui? Fácil, muito fácil, né? As frações aqui, multiplicação de frações, divisão de frações, isso a gente já fez, já trabalhou. Na continuação, né? A divisão está aqui, né? Na continuação dessas coisas aqui, nós falamos lá na frente sobre números racionais, não foi? Nós começamos? Vocês querem que eu coloque na prova ou deixa para colocar só na próxima prova? Na próxima. Pronto. Após pronto. Esse assunto aí, pronto. Eu não vou mais mandar link, não. Você vai ficar só até aí a nossa revisão para a nossa prova. Esse foi o assunto da prova de vocês. Prestem atenção, se liguem, estejam bem afiadinhos. Vai mandar mais link não, vai. Não, vou mandar mais nada. Pronto, a aula termina aqui. Acabou. Certo? Então, prestem atenção, dê uma estudadazinha. Essa semana não tem mais nada para vocês fazerem, só estudar para a prova de matemática. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, eu posto já essa aula lá. Valeu? Tchau. Fui. Tá. Também fui. Tô indo. Tchau.